Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação. Tô ajeitando a câmera aqui, que a parada é raiz, mané. Sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação. É assim que você me encontra aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então, o que eu já te peço? Deixa o seu like e se inscreva no canal. Vai lá no Facebook e curte minha página. Vai lá no Instagram e curte minha página. Quer trocar uma ideia comigo? Deixa um comentário aqui, deixa um comentário lá no Facebook ou no Instagram. Me manda uma mensagem lá. Você pode dar uma sugestão, você pode reclamar, você pode pedir eu corrigir uma redação sua. Agora, nesse início, já tem uma galera interagindo comigo. E olha só, hoje eu vou dar aula sobre alguma coisa? Não, mas eu vou dividir uma experiência com vocês. Vamos lá. Eu fiz o que na faculdade? Eu fiz letras, português, literaturas, aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Por que eu estou falando isso? Daqui a pouco vem aí o SISU e eu sei que uma galera acaba optando por fazer letras. E eu vou falar da minha experiência na universidade, pelo menos até lá o terceiro, quarto períodos da minha entrada já no mercado de trabalho. Talvez assim eu possa ajudar alguém, talvez assim eu possa inspirar uma galera também, certo? Aí você me fala, pô Diogo, mas a UERJ não está no SISU. Não, não tá, mas há outras universidades que estão no SISU e que têm letras. A UF, Universidade Federal Fluminense, tem letras. A UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro, certo? E outras universidades espalhadas pelo Brasil, outras universidades federais espalhadas pelo Brasil e outras universidades estaduais pelo Brasil, universidades particulares também, o que você preferir. Vamos lá então. Quando eu estava fazendo lá meu pré-vestibular, eu fiquei em dúvida entre algumas carreiras. Que carreiras eu fiquei na dúvida? Direito, comunicação e letras. Fiquei em dúvida nessas três. Eu me baseava muito na escola, me baseava muito pelo que eu gostava na escola. Eu sempre gostei de quais matérias na escola? Português, literatura, redação principalmente, essas três. Eu gostava tanto que era comum às vezes eu estudar português e literatura pegando livros diferentes para comparar o que um livro tinha e o que o outro não tinha. Escrevia redação por hobby. Quando eu era criança, eu brincava de escolinha, eu brincava de ditado, eu escrevia redações. Olha só isso, eu já era um nerd desde cedo praticamente, né? Aí, só que, cara, eu sempre tive essa dúvida, pô, fazer letras, vou ganhar mal, vou levar trabalho demais para casa, mas tudo depende. Poderia fazer direito e estar ganhando mal também. Poderia estar fazendo jornalismo, ter feito jornalismo e ganhar mal. Poderia ter feito alguma outra carreira e ter ficado desempregado. Enfim, essa foi uma dúvida que me consumiu durante o ensino médio e também quando eu fiz pré-vestibular. Quando eu fiz pré-vestibular, a coisa foi até piorando, olha só isso. Por que foi, entre aspas, piorando? Tô ajeitando aqui a câmera. Porque eu tive professores muito bons, professores muito legais de história. Vou citar alguns deles para vocês. No ensino médio eu tive o professor Alexandre Chada. No pré-vestibular eu tive o professor Montgomery, que tem canal aí no YouTube, você pode até pesquisar por ele. No pré-vestibular eu tive também o professor Gilberto, que infelizmente faleceu. Espero que o professor Gilberto lá do céu esteja me olhando agora, certo? Esses caras me inspiraram muito, eu gostava muito da aula desses caras, eu ficava esperando a semana pela aula desses caras. Eu ficava pensando, pô, será que eu me daria bem fazendo história? Aí eu resolvi colocar numa balança e pensei, pô, eu acho que eu vou me dar melhor em letras, talvez letras eu tenha um campo de trabalho maior, não estou julgando mal história, mas procurei me basear nisso. Enfim, fiz o vestibular, passei lá para português/literaturas na UERJ, ainda fiquei em dúvida se eu fazia português literaturas ou se eu fazia português e inglês, mas a minha pronúncia para o inglês, a minha compreensão auditiva não é das melhores e mais uma vez eu achei que fazendo português literaturas eu teria um campo de trabalho maior, certo? Estava na dúvida se eu queria, por exemplo, ser professor em curso de inglês, se eu queria trabalhar com tradução, alguma coisa nesse sentido. Passei, aí vou falar para vocês como foi o primeiro período, o primeiro e o segundo períodos de letras aqui na UERJ, que foram bem parecidos na grade de disciplinas. Segunda e quarta eu tinha aula do quê? Português, na segunda, língua portuguesa, na segunda-feira, como eu já comentei, e depois tinha aula de espanhol instrumental. Era assim, segunda e quarta, português e espanhol instrumental, que era um espanhol mais para leitura e um pouquinho de escrita. Isso segunda e quarta, certo? Terça e quinta eu tinha aula do quê? Tinha aula de teoria da literatura,
como o próprio nome diz, estuda aspectos teóricos da literatura. Um dos primeiros que te estuda é mimesis, catarse, verossimilhança. É muito legal, certo? Essa matéria era uma das minhas preferidas lá no iniciozinho da faculdade. Terça e quinta, além de ter teoria da literatura, na terça eu tinha cultura portuguesa. Cultura portuguesa já vem logo de cara estudando hoje Lusíadas, uma epopeia um tanto quanto subestimada. Um dia mais à frente eu falo melhor sobre os Lusíadas aqui, tenho certeza que você vai curtir os Lusíadas. Na quinta-feira eu tinha cultura brasileira. Qual era o mote, qual era, digamos assim, um ponto-chave de cultura brasileira? Estudar os povos formadores do Brasil no que dizia respeito à etnia, do que dizia respeito à música, cultura, literatura. Talvez alguém que tenha feito letras esteja assistindo esse vídeo, pode até complementar o que eu estou dizendo. De repente, um colega meu de faculdade vê isso daí e pode gostar, pode complementar também. Além disso, o que eu tinha às terças e quintas? Linguística. Linguística dava uma porrada, dava uma pancada na gramática, certo? Quando falava que, por exemplo, a gramática muitas vezes era inacessível, quando a gente estudava a questão da aquisição da linguagem, a linguística era muito positivo. Talvez algum linguista, que esteja assistindo pode complementar. Eu sei que minha explicação não foi das melhores, estou ficando velho, eu acho. Beleza? Voltando aqui, aí na quarta, o horário você vai observar que o horário de universidade não é aquele horário bonitinho de escola. Na quarta eu tinha aula também de latim. Cara, era muito legal o latim, uma língua que a gente chama já, entre aspas, de língua morta, mas como ainda hoje se descobre bastante sobre o latim, se descobre muito sobre o latim, esse conceito de língua morta já está, entre aspas, morrendo, sem querer fazer trocadilho. Quarta e sexta a gente tinha latim. Latim você tem que sacar muito de análise sintática, é coisa de outro mundo. Uma frase que eu lembro em latim: em caelo noctuae habitabat. Sabe o que eu estou falando? As corujas moravam no céu. Aí chegava sexta-feira, eu tinha latim e tinha língua portuguesa de novo, aí acabava saindo um pouquinho mais cedo. E isso se repetia lá no segundo período com a grade bem parecida. Quando chega o terceiro período, o que acontece? Segunda e quarta, o que a gente passa a ter? Língua portuguesa, que envolve, por exemplo, algumas questões gramaticais. Lá no primeiro período, eu esqueci até de comentar, a gente falou de fonética e fonologia. No segundo período, sintaxe. No terceiro período, a gente já entra em morfologia, por exemplo. Pelo menos o currículo era esse. O currículo eu sei que já mudou, não sei se mudou mais de uma vez. Não sei se a minha memória está me traindo, mas é só para dar um panorama de como é mais ou menos o curso de letras. A gramática, o dicionário de língua estrangeira vão ser seus fiéis companheiros, seus fiéis escudeiros nesse momento. Mas enfim, no terceiro período, o que a gente tinha? Segunda e quarta, a gente tinha lá língua portuguesa e literatura portuguesa. A gente, em literatura portuguesa, começou estudando, relembrando, talvez você tenha estudado isso no ensino médio, as cantigas de amor, cantigas de amigo, de escárnio, maldizer, o trovadorismo português, tudo isso muito legal. Eu gostava bastante, pelo menos. Terça e quinta, o que a gente tinha lá? A gente tinha literatura brasileira e a gente observa que a literatura brasileira na universidade não segue aquele cronograma da escola, certo? É até uma crítica que para se fazer, que muitas vezes o ensino universitário é bastante afastado do ensino lá do ensino médio, já ia falar segundo grau, olha só isso, estou ficando velho. E a gente estudava terça e quinta também literatura clássica. Pô, literatura clássica é muito legal. Já entrava a Ilíada, Odisseia, a gente que já tinha estudado os Lusíadas conseguia fazer alguns paralelos nesse sentido. E no terceiro período é o momento que você já pode começar a procurar saber se você pode pegar as matérias da licenciatura caso você vá dar aula, que é o grande foco, é a grande chance no mercado de trabalho para quem faz letras, certo? Aí tem alguns espacinhos na grade que você tem que procurar administrar isso. Você tem que procurar também as matérias eletivas. O quanto mais cedo você fizer as matérias da licenciatura e fizer as matérias eletivas, melhor para você. Por quê? Você ainda tem algumas brechas no horário, você ainda está com aquele gás, com aquela energia para a universidade, fica bem mais fácil de administrar tudo. Quando você chega lá no segundo, terceiro períodos também, é o momento que você já pode começar a buscar estágios. Como assim estágios? Você pode, quem sabe, buscar um estágio dentro da própria universidade. Eu lembro que quando eu cheguei lá no segundo, terceiro período, surgiu uma oportunidade de estágio na editora da universidade.
surgiu uma oportunidade de estágio para iniciação à docência na própria universidade. Eu acabei fazendo estágio no setor de lexicografia da Academia Brasileira de Letras. Olha só que legal, fiquei 2 anos lá fazendo verbete de dicionário mesmo. Para isso, o conhecimento que eu estava adquirindo na universidade me ajudou muito, mas também eu adquiria muito conhecimento lá no estágio, conhecimento esse que eu levava para a universidade e também levava lá para o meu início de docência. E onde foi que eu comecei a dar aula? Mais ou menos lá no 2º período, eu comecei a dar aula num pré-vestibular comunitário destinado a pessoas carentes, em um conjunto de salas que ficava nos fundos de uma igreja no Engenho Novo, um bairro pertinho de onde eu moro atualmente, Vila Isabel. É muito importante, é muito relevante isso. Você está na universidade, logo no início, você tem que se ligar, pegar as matérias da licenciatura, pegar matérias eletivas, procurar estágios dentro ou fora da faculdade para você se inserir no mercado de trabalho e fazer também o trabalho voluntário, certo? Eu acho que é uma questão de justiça social e, por uma questão prática, você vai adquirindo experiência, você já pode botar isso no currículo também. Enfim, falei mais ou menos até o que foi o 3º, 4º períodos aqui da minha universidade. Fiz letras, português e literaturas na UERJ. Se algum colega, se alguma colega minha de faculdade estiver vendo esse vídeo, conta aí, tem algumas histórias engraçadas que a gente viveu, algumas que eu aprontei lá. Talvez a galera se lembre. Se eu falei alguma besteira, pode colocar aí. Se você tem alguma dúvida sobre o curso de letras, se você tem alguma dúvida sobre a UERJ, também pode colocar aí. Se você tem alguma dúvida sobre o mercado de trabalho, também pode colocar aí, beleza? Quiser trocar uma ideia, coloca nos comentários ou me procura no Facebook, no Instagram, onde você julgar mais conveniente. Mais uma vez, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.